Fala pessoal, tudo bem? Estou enviando aqui um conteúdo para a gente ah, dar uma revisada, né, no que a gente viu na aula presencial. Aqui eu dou as boas-vindas para a Evelyn, né, que ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas logo logo nesse retorno a gente vai ter uma aluna nova na sala aí para trabalhar com a gente nesse período. Bom, pessoal, vou tentar ser o mais breve possível. Vou falar um pouquinho sobre a nossa avaliação e o que eu quero falar é o seguinte: o principal, não se preocupem. Né? Então, é o período de adequação. Já recebi um e-mail da Larissa aí pedindo para fazer um trabalho ao invés de avaliação pelo FIB Online. Então, essa ferramenta, o uso da ferramenta tão frequente, ele é novo para todo mundo, inclusive para nós professores, porque quando você tem aula presencial, ali a gente é uma ferramenta que a gente usava antigamente para disponibilizar conteúdo, algum texto e tal, mas não de uma forma tão frequente, né? Mas vai dar tudo certo, sim, a avaliação. Vocês vão ter um período para fazer essa avaliação. Como que funciona? A partir do momento que tiverem logados no FIB Online, vocês vão ter, sei lá, 120, o período de uma hora aula para executar a prova. Então, vão ter lá 120 minutos, 60 minutos, depende muito do que a gente vai estabelecer. Então, o principal é que vocês não fiquem preocupados, principalmente com relação ao conteúdo de fundamentos de marketing, né, galera? É uma matéria introdutória, muito tranquila, e a gente bateu bastante papo nesse início, porque o básico para vocês entenderem, em todas essas aulas que a gente teve presenciais, é que o marketing passou por uma evolução gigantesca, né, que é uma área muito nova de atuação. E eu quero reforçar isso para vocês, para tornar essa atividade que vocês vão fazer mais simples, mais fácil de executar. Mas eu quero tranquilizá-los de que vai ser tranquilo, tudo vai dar certo e a gente logo logo tá junto de novo, beleza? Então vamos lá, pessoal. Ah, Quando a gente pensa nessa questão de marketing, né, a gente precisa entender qual é a função real, porque não é só aquele departamento, né? Então, o que a gente viu na disciplina aqui, eu estou mostrando para vocês os slides de conteúdo programático que a gente viu em sala, falando de avaliação, falando da bibliografia, mas o básico que eu quero passar para vocês é o seguinte, pessoal. Aqui nessa tela vocês podem ver essa definição, que o marketing é uma atividade administrativa que evoluiu ao longo dos anos. Ou seja, por que uma atividade administrativa? Porque veio da administração. Como a gente viu anteriormente, o marketing em si é uma área de atividade bastante nova. Né? Nós vamos ver ao longo dessa revisão aí como que ela cresceu, como ela fomentou a atividade econômica, né? E a partir de qual acontecimento histórico vocês também desenvolveram atividade que fazia a alusão a esse respeito. Então a gente precisa entender primeiro alguns conceitos para depois entender a importância do marketing na publicidade. Como eu disse na sala, como eu disse em aula, a publicidade ela é apenas uma ferramenta do marketing. Eu tenho até aqui, galera, uma coisa que eu uso sempre, tipo, não usei com vocês esse ano, porque na verdade eu esqueci. Eu uso isso daqui, ó, a primeira aula para explicar marketing. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma caixinha de ferramentas e aqui eu tenho várias ferramentas de brinquedo dentro dessa caixinha. Cada uma das ferramentas tem uma utilidade. Então isso daqui, na verdade, eu utilizo em aula para explicar que a publicidade ela é uma dessas ferramentas. É uma chave que vai fazer com que a gente consiga despertar no consumidor o desejo de consumir algum produto. Então a gente precisa dessa daqui que é a publicidade, a gente precisa dessa daqui que é as relações públicas, a gente precisa dessa daqui que é a comunicação interna, a gente precisa dessa daqui que é o jornalismo. Então são várias as atividades que estão dentro de uma caixinha de ferramentas que a gente chama de marketing. A publicidade é apenas uma delas. Então vamos lá, pessoal. Nos anos 60, a definição de marketing da Associação Americana de Marketing era a seguinte: marketing é o desempenho das atividades comerciais que vão dirigir o fluxo de bens e serviços do produtor ao consumidor ou usuário. Basicamente, isso quer dizer o quê? Que lá nos anos 60, a Associação Americana de Marketing dizia que fazer marketing, pensar marketing, era apenas pensar no fluxo.
Ou seja, fazer as formas com que as empresas faziam para tirar o produto da indústria, da fábrica e fazer com que ele chegasse ao consumidor. Hoje, esse pensamento é outro, é um pensamento totalmente diferente. O Philip Kotler é um papa do marketing, falei para vocês do livro dele também, tem aqui facinho, ó, que é a base dessa disciplina e das outras que a gente vai trabalhar. Olha só, Administração de Marketing, é um livro bem pequenininho e o cara, apesar de ser tiozão, continua bastante atual. Né? Ele já escreveu aí o Marketing 4.0, que é uma coisa que a gente nem vivencia ainda e é um dos conteúdos que a gente vai finalizar nesse vídeo de hoje. Então ele diz que o marketing envolve identificação e satisfação das necessidades humanas e sociais. Para ele, fazer marketing é suprir essas necessidades lucrativamente. Gente, como eu falei para vocês em aula, o que é uma necessidade humana? Comer, se vestir, ter uma casa. Né? Então, todas as necessidades humanas precisam ser satisfeitas. O que é necessidade social? Pertencimento a um grupo, necessidade de status, e independente dessa necessidade, vocês vão ver isso mais lá para frente quando estudarem a pirâmide de Maslow, lá no segundo ano, vocês vão ver que independente da necessidade que a gente tenha, sempre a gente vai buscar satisfazer. E é lógico que na publicidade a gente entende que quem satisfaz, quem nos ajuda nesse processo de satisfação das necessidades é o próprio produto. Ou seja, se eu preciso comer, e comer é uma necessidade humana, porque se eu não comer eu fico doente, eu fico debilitado, não é só comer. A publicidade vai dizer que eu tenho que comer McDonald's, que eu tenho que comer Burger King. Se eu preciso de uma casa, a publicidade não vai dizer que eu preciso só apenas de um abrigo, um teto que me mantenha em segurança. Não, eu preciso morar num condomínio, eu preciso morar numa região valorizada da cidade. Então é a própria publicidade que vai fazer com que a gente desempenhe essas vontades, né, esses desejos. Vamos lá. E a definição do marketing hoje da Associação Americana é a de que marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos que vão envolver criação, entrega, criação, comunicação e a entrega desses valores para os clientes, bem como a administração do relacionamento com eles, que beneficia a organização e seu público interessado. Então vamos decupar essa definição para a gente entender melhor. Função organizacional. Está quase a mesma coisa na definição da década de 60, que dizia que era uma função administrativa. Só que também a AMA diz que é um conjunto de processos que envolvem a criação, comunicação e entrega de valor. Gente, o que é isso? A gente falou bastante de valor de marca em aula, né? O que é o valor de marca? É o que a marca significa para o cliente. Falamos muito de Adidas nas aulas, né? O que leva um consumidor a gostar tanto de um produto, de uma marca específica? Porque aquele produto tem valor. Em marketing, valor nunca é grana. Valor é sempre sentimento. O que o consumidor está disposto a enfrentar para adquirir aquele produto? O que eu estou disposto a fazer para buscar um produto que satisfaça a minha necessidade? Então, criar valor é fazer com que o consumidor consiga visualizar, consiga ver algo a mais no seu produto, que não seja apenas um produto de commodity que vá satisfazer uma necessidade básica. Ele tem que sentir a necessidade e sentir que aquele produto é o único que realmente vai poder atender a demanda que ele tem. Então não basta apenas a gente pensar em Burger King, Coca-Cola, no próprio McDonald's, como essas marcas criam valor. Elas anunciam, elas fazem todas as campanhas, as estratégias de marketing, as campanhas de publicidade são voltadas para o consumidor e nunca é só eles nunca falam só do benefício do produto. Vocês já viram algum comercial do McDonald's dizendo come um Big Mac que a sua fome vai passar? Não, eles sempre envolvem outras questões, envolve sentimento, envolve uma série de outras coisas que estão mais ligadas ao nosso psicológico do que a real necessidade de comer. A Coca-Cola é a mesma coisa. Quando a Coca-Cola dizia, eu coleciono aqui latinhas e garrafas, tenho várias edições aqui
de Coca-Cola. Então a Coca-Cola, quando ela dizia para a gente, consumidor, ó, abra a felicidade. Vocês lembram que o slogan era esse? Gente, como que uma marca vai dizer que a felicidade está aqui dentro? Não, aqui dentro tem um refrigerante. É muito subjetivo. Então, de repente, a felicidade para mim é chegar em casa e encontrar uma Coca-Cola super gelada na geladeira. Então, isso pode ser traduzido em felicidade. Então, quando a marca cria valor para o produto, é disso que a gente está falando. Não é só do benefício de, toma um refrigerante e mate a sua sede. Não é apenas isso. É algo mais. Então, aí a gente está criando valor. A partir do momento que a marca, que a Coca-Cola, decide colocar esse slogan, abra a felicidade, eu estou comunicando para o nosso consumidor que eu estou que eu tenho um diferencial, que o meu valor é que dentro dessa garrafinha tem a felicidade. E a entrega de valor é que o consumidor, quando tomar a Coca-Cola, ele tem que se sentir feliz. Então eu crio um diferencial, quer dizer que o meu produto tem felicidade, eu vou comunicar às pessoas isso, só que as pessoas têm que sentir. Então a marca ela tem que entregar o valor para esses clientes. E aí, a AMA também vai dizer que o marketing ele é responsável pela administração dos relacionamentos com esse cliente, né, com esse consumidor. Então tem uma vertente do marketing que se chama marketing de relacionamento, né, que cuida de toda a relação entre cliente e consumidor. Coisas que ao longo desse bimestre a gente não conseguiu ver muito dentro dessa disciplina porque a gente está estudando a evolução do marketing. E vocês viram que o cliente, só em determinado período que ele começou a aparecer como importante. Então vamos continuar, galera. O que o Peter Drucker fala é que o produto ele tem que ser tão bom que ele se venda sozinho, que o processo de venda seja supérfluo. Então ele diz que o objetivo do marketing é conhecer e entender tão bem esse cliente, esse consumidor, que o produto seja tão bom para ele, que sirva tão perfeitamente que ele se venda sozinho. Ou seja, não precisa de um esforço de venda. Lembra do batom do chocolate? E tinha um filme, tinha um comercial dele que falava compre batom, compre batom. A partir do momento que o consumidor ele encara que aquele produto foi feito sob medida para ele, nenhum esforço de venda vai ser necessário. Ele vai entender que aquele produto foi criado especificamente para ele. Então, o Peter Drucker ele vai dizer que a única coisa que a gente precisa fazer é colocar o produto no ponto de venda. Ou seja, a publicidade ela vai ser responsável por comunicar aquele valor, né, que foi criado, e a gente tem que ser responsável, nós da área de marketing, pela logística do produto também e fazer com que esse produto esteja à disposição do consumidor. Beleza? E aí, a gente tem que entender um conceito de demanda e oferta. Nada melhor para explicar isso agora do que essa questão de álcool gel, por exemplo. Então, a gente está vivendo uma situação de pandemia onde existiu a necessidade de nos precavermos com um produto que está em falta no mercado. Mas por que ele está em falta? Porque a demanda é muito grande. Então, o que o marketing faz? Qual é a tarefa principal? Num caso fora coronavírus, é identificar uma demanda e atender essa demanda ofertando um produto. E aí ele vai procurar ajustar da melhor forma a demanda e a oferta. Bom, como que a gente identifica uma demanda? A gente tem que entender esse consumidor através de pesquisa de mercado, né, que é o método mais utilizado para se compreender o que as pessoas estão buscando. Através de análise de tendências. Então, existem várias ferramentas para a gente entender o que as pessoas estão precisando atualmente. Então, se você pensar no contexto de que as pessoas, por determinado período, vão trabalhar em casa, qual a demanda? Se de repente eu não tinha esse hábito, de repente eu vou buscar uma cadeira mais confortável, porque eu vou ficar muito tempo no escritório da minha casa, um sinal melhor, um pacote melhor de internet, que me permita subir os vídeos com mais agilidade, as videoaulas. Então, tudo isso vai depender de que cluster de consumidor eu faço parte e de que realidade eu estou vivendo. Aí o marketing ele vai ser responsável por me colocar esses produtos à disposição. Beleza? Aí, essas atividades aqui a gente fez meio que em sala, né? Vendo as marcas dos produtos, mas aqui
a gente começa a entender esse conceito de evolução do marketing dentro de um contexto mais histórico, de uma linha do tempo. A gente começou a pensar, a estudar marketing somente após a Revolução Industrial. Por quê? Porque os produtos começaram a ser produzidos em larga escala. Lembram que a gente abordou isso em sala? Então, a partir do momento que os produtos começaram a ser feitos de forma a ser produzidos em larga escala, com uma quantidade maior, houve a necessidade de comunicar aos consumidores que esse produto estava à disposição e, consequentemente, desovar esses estoques. Então, o marketing ele exerce uma função nesse período de administração dos produtos, né, administração da produção, e aí isso acontece a partir da Revolução Industrial. Lá já na década de 40 e 50, né, os estudos começaram a ficar um pouco mais aprofundados. Então você tem vários teóricos do marketing que são responsáveis por teorias que são utilizadas até hoje, que geralmente esses caras eram profissionais de mercado mesmo, não eram apenas teóricos, estudiosos que de repente foram lá e vou escrever sobre marketing. Não, eles criaram situações, alguns cases de sucesso e resolveram escrever livros ou escrever teorias. Então, a partir da década de 40, o marketing começou a ter uma importância bem maior, mas isso eu quero que vocês entendam apenas como uma linha de evolução dentro de numa linha do tempo, né? Vamos dizer dessa forma, mas isso não vai ser essas datas, eu não vou de forma nenhuma cobrar isso de vocês, eu quero que vocês entendam o real conceito dessa evolução. Isso aqui é muito importante, né? Até pedir na atividade de vocês falar sobre o que é miopia de marketing, né? Que foi esse termo surgiu a partir de um artigo escrito pelo Theodor Lift na década de 60, onde ele mostrou a dificuldade das empresas de enxergarem o futuro, de enxergarem de longe, porque miopia é a dificuldade de enxergar de longe. Então, ele despertou nas empresas aquela preocupação de pensar a longo prazo, porque até então, até a década de 60, as empresas se preocupavam apenas em vender, e elas não se preocupavam com a satisfação daquele consumidor. Então, a partir do momento que elas começaram a prestar atenção no que o consumidor queria, aí isso foi evoluindo, foi mudando mais. Aí o Kotler, como eu já mostrei o livro dele para vocês, recomendo, né, que eu utilizo isso praticamente para todas as disciplinas ligadas à área de marketing, né? Também deu uma contribuição bastante importante para a nossa área. Já na década de 70, aí começaram a surgir os departamentos de marketing, setores que até então não utilizavam de estratégias como o governo, grupos religiosos passaram a adotar essa estratégia de marketing só na década de 70, gente. Isso faz 50 anos. Então é muito pouco tempo mesmo de estudo dessa área. Nos anos 80 apenas que o consumidor passou a ter uma importância muito grande para as organizações, né? Então essa imagem aí já de estudo, quando a gente fala, estenda o tapete vermelho para o seu cliente, a gente está querendo dizer que a gente precisa pensar nas necessidades dele, fazer o que ele quer, pensar num relacionamento de longo prazo e não apenas numa única venda, né, como as empresas pecavam muito em pensar anteriormente. E aí as organizações vão percebendo que elas devem voltar as atenções para esse consumidor. Mas eu lembro e reforço que o cliente nem sempre tem razão, ok? Nos anos 90, começou aquela questão de internet, de comércio eletrônico, bastante tímida, o consumidor ainda não estava seguro em fazer compras pela internet, mas pelo menos surgiu uma coisinha dentro do marketing que é o chamado CRM. Se a gente fala em marketing de relacionamento, o CRM é extremamente importante. Quer dizer, que através de softwares, através de sistemas, as empresas começaram a armazenar dados a respeito desse consumidor. Então, quando eu falo para vocês que a gente precisa entender o cliente, a gente tem que entender o cliente, quais são os anseios dele, quais são os medos que esse cliente tem para a gente propor as soluções. A partir do momento que eu trabalho com CRM, com gestão de relacionamento com o cliente, eu vou ter informações não só da data de aniversário dele, mas eu vou ter informações sobre o que ele busca na internet, sobre o que ele está querendo comprar, e aí eu vou lá
e coloco aquele produto à disposição. Lembra daquele slide lá do início? A tarefa do marketing é promover o melhor ajuste entre demanda e oferta. Então a gente só consegue ofertar um produto através de quando a gente descobre essa demanda e entende essa demanda da melhor forma. Beleza? Aí nos anos 2000 essa questão da internet vai se desenvolvendo ainda mais, né? As redes sociais começam a tomar um papel de protagonismo dentro desse processo de marketing, de publicidade, e aí o poder da informação já chega na mão desse consumidor, né? Isso como uma mídia espontânea, recomendando produtos, fazendo reclamações de produtos, tudo isso com um simples toque, né? Através da internet. Isso já começou lá nos anos 2000. E atualmente, como que a gente pensa essa estratégia, né? A gente tem que entender as filosofias da empresa. O que é a filosofia? É o jeito de ser, o jeitão. Lembra da aula? Qual a sua filosofia de vida? Nenhuma ainda, professor. Impossível. Tem que ter uma filosofia de vida. Então, a filosofia de vida das empresas, ela orienta o esforço de marketing, né? Mas de que forma? Como que a empresa vive? A gente tem que entender a filosofia quando a gente pensa em qual peso que ela dá para as coisas. Por exemplo, eu não consegui colocar aqui, mas a Natura começou a exibir hoje, ontem à noite, aliás, ontem foi dia 20, hoje 21 de março, sábado, a Natura começou a exibir ontem um filme super bonito, falando sobre o cuidado que ela está tendo com os seus colaboradores a respeito do Covid-19 e colocando o papel da empresa dentro da sociedade. Então, todo esse comunicado pedindo para as pessoas se cuidarem. Um filme bem legal mesmo. Não sei se todos viram já colocou em TV aberta, está na internet. Depois vocês procurem aí para entender um pouco, para ver se vocês têm essa mesma visão de filosofia. Mas quando a gente pensa em filosofia, é a forma das empresas trabalharem. E aí a gente vai entender dentro do marketing as orientações para o marketing. É super facinho de entender, como eu falei para vocês em aula, a gente tem que pensar na palavrinha. O significado da palavra vai dizer o que significa cada forma de pensamento. Então vamos lá. A primeira delas é orientação para a produção. Lembre que a área de marketing ela começou a ser estudada a partir da Revolução Industrial, certo? Produção em massa. E quando a gente pensa em produção em massa, é lógico que o Fordismo é o primeiro meio que vem à nossa cabeça, porque os carros começaram a ser produzidos em larga escala por uma iniciativa por criação do Henry Ford. E ele falava lá, eu posso produzir qualquer carro desde que seja preto. Enfim, a orientação para a produção, ela está preocupada somente em produzir. Por quê? Aí, nesse slide, eles falam, Paulo, mas por que a empresa não está interessada em vender? Lógico que ela está interessada em vender, gente, mas ela vai pensar o seguinte, eu produzo bastante e distribuo esse produto, coloco ele em todas as esquinas e aí é óbvio que o cliente vai comprar, porque eu produzi bastante. E aí, a gente entende que o papel do marketing é essencialmente colocar esse produto à disposição. Uma outra forma de exemplificar a orientação de produção é quando a gente pensa em produtos de alta tecnologia. Por quê? Porque produto de alta tecnologia tem essa mesma forma, as empresas têm a mesma forma de pensar. Porque não tem precedente ainda, são produtos novos. Então, se você pensar no Henry Ford, que ele tinha que produzir muito carro preto e vender muito carro preto, ele só estava preocupado em distribuir aqueles carros porque ele pensava que se o cliente encontrasse o consumidor, o cliente iria comprar aquele carro. Já um produto de tecnologia, um produto inovador, ele também é orientação de produção porque ele é um produto novo. Ou seja, para as pessoas conhecerem, ele tem que estar à disposição, ele tem que estar no ponto de venda, eu tenho que encontrar aquele produto. Senão, a empresa não vai conseguir gerar experimentação. Ok? Aí, dentro esse mercado de alta tecnologia, eu tenho que despertar interesse nesse consumidor e ele tem que encontrar esse meu produto à disposição, com uma conveniência maior. O segundo é a orientação para o produto. Então, primeira orientação para a produção, produzir bastante, em alta quantidade e colocar todos esses produtos à disposição do consumidor. Já a orientação para o produto, as empresas que seguem essa filosofia, elas entendem
que os consumidores eles preferem produtos que tenham uma qualidade melhor, que tenham um desempenho melhor. E aí a gente viu o Fordismo, e aí chegou lá, porque o Henry Ford inventou o carro, ele dominou o mercado por muito tempo, só vendia carros pretos, e aí de repente chegou a GM e começou, muito tempo depois, viu gente, começou a colocar à disposição carros com um design melhor, mais moderno, possibilidade do cliente, do consumidor escolher cores, trabalhar com uma forma de comunicação mais voltada aos diferenciais do produto, ao desempenho do carro, desempenho do motor. E aí a orientação do produto, ela está preocupada com as especificações do produto em si. Então, o consumidor que queria uma cor diferente de carro, o consumidor que queria um carro com mais potência, um consumidor que queria um celular porque este aparelho tem tanto de memória, ou então eu vou comunicar que este celular tem uma capacidade, que a câmera fotográfica tem determinada capacidade, ou que ele pode me ajudar de alguma outra forma. Mas aqui eu estou colocando as especificações do produto em si, né? E não a orientação para a produção. Ela está preocupada em produzir o maior número, o maior volume possível desse aparelho e distribuir em todas as lojas, de todas as esquinas, para quando eu, Paulo, consumidor, passar pela rua, eu estou cansado de ver aquele produto ali e eu sei que ele está à minha disposição. Aí eu vou comprar. A orientação de produto não. A publicidade vai falar das características deste produto aqui. E eu vou procurar este produto por causa das características dele, ok? A terceira é a orientação para vendas. O que as empresas seguem aqui? Vender o que o produto fabrica e não o que o consumidor deseja. Qual foi o exemplo utilizado em sala de aula? Cartão de crédito, os operadores, né, que ligam para a gente para oferecer cartão de crédito, para oferecer planos de seguro de vida. Então, tudo que a gente, de alguma forma, não vai buscar, a empresa que tem orientação para vendas, ela tem a necessidade de colocar, de vender, de bater metas, de alguma forma, colocar para a gente que existe essa necessidade, mas não com base no que a gente quer, enquanto consumidor. Né? A orientação para vendas vai dizer que a empresa tem que vender o que ela fabrica, e não o que o mercado deseja. Então, eu vou pegar isso daqui, um mouse, e falar, ó, o que eu tenho para vender é isso aqui. Então, você tem que comprar isso daqui. Mas eu queria um mouse que fosse mais anatômico, ou que a pilha durasse mais. Não, a gente não tem. A gente tem isso daqui, e é isso aqui que você vai comprar. Então, a orientação de vendas, ela é sempre meio, a forma de trabalho é sempre meio impositiva, né? Então, isso acontece muito em call centers que atendem bancos, por exemplo, né? Empresas de cobrança, empresas de venda de serviços bancários ou de seguros, porque isso é baseado em metas, porque ela tem que vender bastante. E a empresa não está preocupada com a necessidade do cliente. Você precisa aumentar seu plano de internet. Mas como que eu vou aumentar meu plano de internet se eu não... Você sabe que eu não consumo todo o meu pacote de dados que eu tenho mensal. Então as empresas elas precisam entender melhor. O CRM, por exemplo, que eu falei anteriormente, uma forma de você gerenciar o relacionamento com o consumidor, a Claro é a operadora que eu utilizo atualmente. Então eu nunca ultrapasso, eu tenho um pacote de dados bastante grande, porque eu trabalho super com o celular o dia inteiro. Só que, como o pacote é grande, dificilmente eu vou ultrapassar esse pacote. E, frequentemente, eu sou abordado pela operadora querendo me vender um pacote maior, um pacote com volume de dados maior, por um valor bastante superior, só que ela sabe que eu não utilizo. Então, por que ela fica me ligando insistentemente? Porque a orientação delas é para venda. Ok? Aí a gente tem orientação para o cliente dentro dessa linha aí, a orientação para produto, produção e para vendas, não se pensava no cliente. A orientação para o cliente é quando a empresa ela é voltada para as necessidades do consumidor. A função principal delas é satisfazer o consumidor. Por que que na aula e aqui nesse slide é o mesmo que a gente utilizou na aula? Ou por que que eu falei do Itaú? Vocês lembram disso, dessa informação em sala? Porque a comunicação do Itaú
ela é voltada para o cliente do banco e para os não clientes também. Os programas que eles têm de crédito consciente, eles não condizem muito com o serviço do banco, né? Que é sobreviver, é lucrar, aliás, sobreviver, falar de banco é uma coisa meio estranha, mas é lucrar absurdamente com a dívida das pessoas, porque o cliente que não tem dívida, que não entra no cheque especial, ele não é tão atrativo assim para uma instituição financeira. Então, só que a comunicação do Itaú faz a gente pensar diferente a respeito dele. Então, o Itaú fala até para a gente economizar papel, para utilizar o serviço bancário pelo internet banking, fala de crédito consciente, tem uma cartilha de crédito consciente, ele incentiva os pais a lerem histórias para os seus filhos, dão livros, você se cadastra lá, você recebe livro infantil na sua casa. Então, esse conjunto de ações faz a gente entender que a empresa trabalha em função da nossa necessidade enquanto consumidor. Se ela realmente pratica essa orientação, é outra história, porque, tudo bem, o banco é super preocupado comigo. Vai dever, né? Vai entrar no cheque especial. Então, não há essa preocupação. É lógico, eles vão entrar com processo, com cobrança, com busca e apreensão de bens, enfim, é um negócio, né? Mas o importante é a forma com que você comunica, com que você faz com que o seu consumidor entenda. A orientação para o marketing socialmente responsável. Falei para vocês aí do filme que acabou de estrear na televisão, em todas as mídias digitais, está em vários canais aí falando desse filme da Natura, chamando a população a se cuidar, a ficar em casa, falar dos colaboradores e de toda essa questão de Covid-19. A empresa socialmente responsável é aquela que vai entender que o papel dela enquanto empresa é super importante no ecossistema, no meio ambiente, e ela vai determinar as necessidades e os desejos do consumidor. Por que ela determina? Ela me obriga a consumir determinado produto? Não. Simplesmente ela comunica que ela é uma empresa sustentável, porque a Natura não faz teste dos seus produtos com animais. E eu, como consumidor consciente, começo a sentir necessidade de utilizar os produtos da empresa porque a filosofia dela está de acordo com alguns pensamentos ou sentimentos que eu, consumidor, tenho. É a mesma coisa a IP. A IP fala o seguinte, dúvida por quê? Qualidade é IP. Aí ela fala, tem a parte sustentável, né, da comunicação, ela diz que a IP planta árvores para você. Tudo para usar essa rima mesmo e reforçar mais ainda. Então, vou comprar um detergente IP, né, porque além de ser biodegradável, não prejudicar o meio ambiente, a empresa tem uma política de plantio de árvores. Então, a empresa socialmente responsável é aquela que faz alguma coisa para a sociedade. Ela comunica isso como um valor para o seu consumidor e ela entrega. É aquela máxima do marketing que a gente viu no início. É criar valor, comunicar e entregar esse valor. Então, esses dois exemplos, Natura e IP, eles comunicam os valores e realmente eles entregam. Ok? E por último, a orientação para o marketing holístico. É quando a empresa ela entende que qualquer atuação dela é super importante dentro de um contexto, dentro da sociedade, com seus stakeholders. Lembra o que são os stakeholders? São os públicos de interesse da empresa. Então ela vai pensar que qualquer coisa que ela faz pode ter impacto. Então a empresa deve compreender e administrar toda a complexidade envolvida na gestão de marketing de uma empresa. Aqui, eu não lembro se eu comentei isso em sala, eu acho que não, para falar da Zara. Né? A gente estava aí caminhando para o finalzinho desse conteúdo. A Zara, há algum tempo atrás, a Zara é uma marca, né, premium, e há algum tempo atrás ela se envolveu num escândalo porque foi descoberto que o processo de produção das roupas eram feitos meio que em regime de escravidão. Ou seja, as pessoas que costuravam, que faziam, manufaturavam as peças, elas recebiam um valor super baixo para a produção. Por exemplo, tipo assim, uma costureira boliviana lá em São Paulo, no Brás, em condições subhumanas, vivia lá, dormia embaixo da máquina de costura, ela ganhava R$2 por cada camisa da Zara que ela fazia. E essa camisa era vendida na loja
a R$ 500, a R$ 600. Então ela ganhava apenas R$ 2 para costurar. Isso foi um escândalo bastante grande, né? Fez mal para a imagem da empresa durante um tempo, depois isso vai passando até com outras estratégias de comunicação. Mas o marketing holístico, ele vai dizer que a empresa ela é responsável por tudo. Então a empresa, se a Zara se tivesse orientação para o marketing holístico, ela ia ter uma preocupação muito grande com a cadeia de produção. Porque é normal as empresas não produzirem. A Renner não é ela que faz as roupas, né? É uma empresa, é feito na China, não interessa, mas a empresa que tem preocupação com o marketing holístico, ela quer saber da qualidade das peças, como é feita a contratação de mão de obra, se essas pessoas recebem direitos trabalhistas. Então tem uma série de preocupações que a empresa tem que tomar, né? E ela entende que qualquer coisa a empresa sofre impacto e a sociedade também. Então, ela tem aquela preocupação com o meio ambiente, com o colaborador dela enquanto indivíduo, tem preocupação com a comunidade, ela tem que ter uma consciência social, de responsabilidade social, qual é o papel dela no mundo, o que ela está fazendo para o mundo, o que ela está fazendo para o negócio dela também, como um todo. Então, todo esse processo envolve marketing holístico. O exemplo que eu tinha dado na sala para a gente entender essa questão do holístico é quando a gente vai num médico que adota esse tipo de medicina holística, né? Então, qualquer coisa, qualquer sintoma que eu tenha, esse médico ele vai investigar diversas possíveis causas. Se eu estou com alguma coisa, não é aquilo, é uma virose. Não, ele vai querer entender todo o processo. Você está passando por uma fase de estresse? Como que você está? Não é só o que eu comi hoje. Então, vários fatores são independentes, mas eles também têm uma certa interdependência. Tudo bem? E aí, para finalizar essa revisão, tudo que a gente viu até agora foi conteúdo de sala, vimos em aula, e faltou só essa tabelinha aqui, que a gente não tem como contar isso como um conteúdo diferente, conteúdo online, porque faz parte de tudo isso que a gente viu, que é a diferença do marketing 1.0, 2.0 e 3.0. Por que o 4.0 não está aqui nessa tabela de aula especificamente? Porque, gente, é um conceito bastante novo e ele ainda está muito embrionário. Eu, particularmente, não acredito que ele esteja sendo praticado no momento que a gente vive. Então, no marketing 1.0, eu queria que vocês conseguissem visualizar tudo que a gente viu da evolução do marketing, de produção, de não pensar no consumidor, resumindo tudo isso aqui, entre marketing 1.0, 2.0 e 3.0. O objetivo do 1.0 é só vender produtos. Já no 2.0 é satisfação desse consumidor. Então, no marketing 2.0 se pensa o consumidor, sim. Já no 3.0 transcende, é um negócio meio que espiritual. Então, o objetivo do marketing 3.0 é fazer do mundo um lugar melhor. As empresas que praticam isso hoje, tem uma série de empresas que praticam. Eu lembro que até em sala, o Hugo chegou e falou que isso faz parte das diretrizes da Ambev agora, fazer do mundo um lugar melhor. E aí a gente já viu pela News que a Ambev vai lá e cria e comunica que vai doar álcool gel para hospitais. Isso é comprovação de uma missão, por exemplo, que é fazer do mundo um lugar melhor? Sim, porque ela não está pensando exclusivamente no lucro. Então, é impossível pensar marketing se a gente não achar que toda empresa precisa lucrar. Obviamente que precisa, mas ela está contribuindo com a sociedade de alguma forma. Qual que é a força propulsora do marketing 1.0? Ou seja, o que deu origem, o que fez crescer? No 1.0 foi a revolução industrial, com a produção em massa. No 2.0 foi a tecnologia da informação. Por quê? Porque o consumidor começou a ter voz e ele começou a falar assim, poxa, você falou para mim que aquele produto serve para mim e não serviu. Só você entrar no Reclame Aqui é o maior exemplo do poder de informação, de comunicação que esse consumidor do marketing 2.0 tem. Então a tecnologia da informação, as redes sociais, a internet, são as forças propulsoras do marketing 2.0. Já no 3.0, a gente entende como força propulsora essa onda de nova tecnologia, onde o consumidor também é produtor de conteúdo. Então não é só um efeito responsivo
que o marketing 2.0 proporciona através da tecnologia de informação. O saque, serviço de atendimento ao cliente, eu vou lá, ligo e reclamo. Não, hoje com essa informação na mão e com a possibilidade de produzir conteúdo, o consumidor vai lá na frente e ele mete a boca mesmo. Vamos lá, agora como que as empresas veem o mercado? No 1.0, elas veem o mercado como um grupo de compradores de massa, ou seja, de produtos feitos em larga escala, que eles têm necessidades muito parecidas. Então a gente pode entender como uma necessidade física apenas. Você quer comer? Beleza, eu vou colocar um monte de McDonald's em todas as esquinas e aí, se você sentir fome de um trajeto de um quarteirão, você já vai ter onde comer. Então eu vou entender que eu tenho que ter compradores em massa e colocar produtos em massa à disposição. Já no 2.0, vê esse consumidor como um consumidor, um cara muito inteligente, porque ele também tem acesso à informação. E esse consumidor, ele compra pela emoção e pela razão. Então ele tem coração e tem mente. No 3.0, a empresa vê esse mercado como um ser humano que tem coração, mente e espírito. Ou seja, as razões de compra dele são emocionais, são racionais também, mas elas também podem ser espirituais, gente. Então é um negócio que... Por isso o marketing 4.0 está um pouco além, nós vamos ver mais a respeito dele, obviamente, mais para frente, mas ele ainda não é praticado. Então quando eu falo para vocês que o consumidor ele tem coração, mente e espírito, como que vocês veem essa questão de espiritualidade influenciando no processo de compra? Então, algumas coisas ainda precisam ser colocadas mais em prática dentro dessa evolução de 1.0, 2.0 e 3.0. Obviamente que a nossa vida hoje, a nossa atuação é no 3.0. Quais são as diretrizes de marketing das empresas? Como que elas pensam as estratégias de atuação no marketing? No 1.0, as empresas que ainda estão no 1.0, especificação do produto, lembra que eu falei aqui do celular? Esse aqui é um aparelho, tem tantas polegadas, tantos gigas e funciona assim. É falar das características do produto. No 2.0, é posicionar esse produto e a empresa. É falar que, olha, aqui você tem a felicidade, abra a felicidade. E aí eu posiciono o meu produto e posiciono a minha empresa como empresa que leva a felicidade aos seus consumidores. No 3.0, eu tenho missão, visão, valor ou propósito dessa minha empresa. Para o consumidor é muito importante, se a gente pensar nessa questão espiritual, principalmente no emocional, o propósito da empresa, para que ela... O que ela está fazendo para um mundo melhor? Isso hoje tem vários consumidores que compram a partir da identificação de empresas que contribuem para o coletivo. Então, qual é a missão da empresa? Qual é a razão de existir dela? Qual é a visão? Como que ela se enxerga para o futuro? E qual é o propósito dessa empresa? É extremamente importante também como fator decisivo de compra. E a proposição de valor? Como que ela comunica esse valor dela? No marketing 1.0 são as funções, né? É funcional. No 2.0 é funcional e emocional, porque esse consumidor, eu tenho que satisfazer esse consumidor. Então as funções do produto são válidas também, ele leva isso em consideração. Só que aí eu tenho que dizer, é a marca, é Apple, é a Samsung. Isso é emocional, ok? Vai para a satisfação de uma necessidade que não é só de me comunicar através de um smartphone. É onde a marca tem bastante peso, tem bastante importância. Já no 3.0 é funcional, emocional e espiritual. Né? A pessoa ela tem que se sentir bem, a função do produto importa, para que ele serve, para que ele vai me ajudar. Eu tenho as questões emocionais de compra também são extremamente consideráveis. E como eu me sinto enquanto ser humano comprando aquele produto. Aí, voltando no exemplo da Zara, você acha que qualquer um de vocês ficaria confortável em entrar numa loja Zara e descobrir que aquela camiseta que você achou legal, que está em promoção, ela está em promoção por R$200, mas a pessoa ganhou R$1 para fazer e ela trabalha das 6 horas da manhã até a meia-noite e ela dorme no chão? Então, isso, espiritualmente, para mim,
meio que um baque, assim, né? Vou repensar a minha concepção a respeito de marca, de valor de determinada marca, se eu descubro que uma marca que eu gosto está utilizando trabalho escravo, por exemplo, ou se faz teste com animais. Então isso é um conceito que vem de dentro, né? É subjetivo, é individual e ele é visto como espiritual também. Alguma coisa que tenha relação às minhas crenças ou aos meus valores enquanto indivíduo. Agora, para a gente finalizar, como que é a interação dos consumidores no marketing 1.0 é uma interação tipo 1 a 1, porque é um processo de venda, né? É venda em massa, mas o marketing atua como se fosse 1 a 1. No 2.0 é relacionamento. Isso é importante que vocês consigam perceber essa diferença. 1.0, transação de 1 a 1. No marketing 2.0, relacionamento 1 para 1. O que quer dizer isso? Uma transação. A empresa vende o produto para mim e eu, em contrapartida, dou dinheiro. Eu pago por aquele produto. Isso é uma transação. Relacionamento é uma coisa diferente. Aí a questão do valor é extremamente importante. Relacionamento 1 para 1. Então eu sinto como que a marca estivesse falando diretamente comigo e eu também vou sentir que a marca faz produtos especialmente para mim. Consequentemente, eu me relaciono melhor com essa marca, eu tenho uma relação afetiva com essa marca. E até espiritual, se a gente pensar no marketing 3.0. A interação com os consumidores no marketing 3.0 é de colaboração de um para muitos. É quando a empresa colabora com a sociedade, quando a empresa colabora com alguma catástrofe que esteja acontecendo. A gente está vendo aí vários exemplos na news, eu mostrei vários para vocês. Então, do BK que está doando parte da renda para o SUS. Isso é colaboração de uma empresa para um coletivo. A Ambev é a mesma coisa, doando álcool gel. Colaboração de uma empresa para muitas pessoas. Ok? Então, o Paulo, então quer dizer assim, que o marketing primeiro, lá antigamente, começou a usar um marketing 1.0, depois o 2.0 e depois o 3.0? É uma linha cronológica? Não. Existem empresas hoje que atuam como marketing 1.0, com as especificações, com os objetivos, tudo da mesma forma, e existem empresas adeptas do marketing 2.0 e do 3.0. Como eu já falei para vocês, o 4.0 ainda é muito embrionário, é muita novidade e as empresas ainda não estão nessa prática, né, que a gente consiga exemplificar com ações. Está tudo muito na teoria ainda. E a gente vai ver um pouco mais essa teoria um pouco para frente. Mas as empresas hoje, elas têm, tanto o marketing 1.0, 2.0 e 3.0 está estritamente ligado à filosofia das empresas. Então, a maioria das empresas que tem filosofia para orientação de produção, ela vai seguir marketing 1.0. Ah, errado? Lógico que não. Faz parte da escolha do processo. Né? Eu estava falando para vocês do exemplo do meu plano de dados para celular. Se a empresa não tentar vender para mim através de um processo de venda que envolva persuasão, convencimento, de repente, gente, eu, por desinformação, eu aumento o meu plano de dados, começo a pagar mais caro por uma coisa que eu não vou usar. Eu não lembro quem que falou na sala que o pai tinha um plano de dados há bastante tempo e não usava porque não tinha nem o aparelho não era smartphone, mas ele pagava um plano de dados. Aí foi uma empresa orientada para a venda que entrou em contato com ele, com o pai do aluno, e vendeu um plano que ele não utilizava. Então isso é orientação para vendas, é não pensar na necessidade real do consumidor. Então não existe uma forma certa, uma filosofia certa de atuação, todas elas se adequam à necessidade ou à forma da empresa trabalhar. Né? As empresas podem ter mais de uma filosofia de trabalho, sim, pode depender. Para determinado tipo de produto eu sou orientado à produção, para outro eu sou orientado ao cliente. Então tudo isso vai depender. O importante é vocês entenderem que na avaliação eu preciso saber que vocês entendem que tudo isso passou por um processo, que as tecnologias foram importantes, que o consumidor passou a ter um papel de extrema importância para o marketing e para a publicidade só num passado recente, quando que esse consumidor passou a ter voz. Então, é pensar no conceito, no que significam as formas de orientação,
né, qual é o significado real delas. Mais uma vez eu reforço que não há motivo para se preocupar com a nossa avaliação, que vai ser aí nessa semana, e vou passar todas as orientações para vocês, e eu espero que esse vídeo tenha sido útil para a gente dar uma revisitada no conteúdo que a gente viu em sala. A única coisa que a gente não tinha visto era essa tabelinha aqui, que realmente é um resumo de tudo aquilo que a gente já viu, principalmente com relação às orientações de marketing. Beleza, pessoal? Então eu fico por aqui e em breve eu espero vê-los novamente aí. Vou passando outras orientações até a gente voltar às atividades presenciais. Beijo grande para vocês.